O hormônio irisina, produzido durante o exercício físico, é um dos principais aliados no combate contra a doença de Alzheimer. Esse hormônio é secretado pelas células do tecido muscular e ele vai atuar diretamente no fortalecimento das sinapses, que são as regiões por onde os impulsos nervosos serão transmitidos. E isso vai gerar uma melhora na capacidade de comunicação neuronal, além da capacidade de reter mais informações, o que vai combater um dos principais sintomas da doença de Alzheimer, que é a perda de memória. A doença de Alzheimer é uma doença cada vez mais comum. Como a gente pode trazer isso para vocês, né? Estatisticamente falando e explicando de forma mais clara. Estima-se que 50 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência ao redor do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 70% dos casos de demência são causados pela doença de Alzheimer. E no Brasil, segundo a OMS, estima-se que o número de pessoas que vivem com demência deverá triplicar até 2050. E a gente se pergunta, né, a que se deve essa guinada nos números? Se deve principalmente ao aumento da expectativa de vida. Segundo o livro Tratado de Geriatria e Gerontologia, apesar dos muitos esforços da comunidade científica para desvendar as origens da doença de Alzheimer, há muito que ainda permanece desconhecido. Mas, dentre os achados neurológicos, há duas alterações que envolvem o acúmulo e o depósito de duas lesões principais, sendo a primeira, que acontece na parte de fora da célula, é o depósito das placas senis. Essas placas senis são restos celulares junto a um núcleo de uma proteína chamada proteína beta-amiloide. Essas placas senis, então, vão funcionar como um marcador do desgaste das células do cérebro, que comprometem, então, as conexões entre essas células, as células neuronais. Já o segundo achado neurológico, que acontece na parte interna da célula, é o que chamamos de emaranhados neurofibrilares intracitoplasmáticos, que tem como componente principal uma proteína, chamada proteína tau. Essa proteína, em condições normais, é responsável por promover a estabilidade interior das células neuronais. Só que, na doença de Alzheimer, isso já não acontece. Acontece o oposto, ou seja, a instabilidade. E acontece por motivos desconhecidos, que levam à morte neuronal. Mas é importante dizer também que, mesmo com esses dois achados, tanto as placas senis quanto os emaranhados neurofibrilares intracitoplasmáticos, presentes na doença de Alzheimer, eles também fazem parte do andamento do envelhecimento normal. Logo, a grande diferença entre uma pessoa com a doença de Alzheimer e uma pessoa sem a doença de Alzheimer seria a alta presença, então, desses dois marcadores neurológicos. Estudiosos da Universidade de São Paulo e Ribeirão Preto recrutaram um grupo com 130 voluntários, uma parcela com enfermidade e outra sem quaisquer problemas. Todos provaram tiras alimentícias, uma espécie de papel com sabores diversos. Ao final do estudo, 26% daqueles que possuíam um grau moderado de Alzheimer não sentiram o gosto direito, antes de 3% apenas daqueles que possuíam o cérebro intacto. E não é só o paladar que sai perdendo quando o Alzheimer ganha terreno. Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro constataram que as placas formadas pela proteína beta-amiloide também podem causar transtorno depressivo. Além disso, a atenção, linguagem e orientação espacial também podem ser afetadas. Sim, é possível prevenir o Alzheimer, basicamente mantendo a cabeça ativa. Não tem alguma atividade, alguma prevenção específica, mas
Atividades como estudar, ler, fazer cálculos, exercícios matemáticos, jogos, outras atividades sociais em grupo, por exemplo, não fumar, não fazer o uso de bebida alcoólica, também manter uma alimentação saudável, né, regrada, também acompanhado de atividades físicas regulares. Então, basicamente, se manter ativo, corpo ativo e a mente ativa, né, forçando, por exemplo, a fazer cálculos, a ter uma rotina de leitura diária, pode ajudar muito e até mesmo inibir o aparecimento do Alzheimer. A maioria das vezes é verdade, mas nem sempre a perda da memória vai ser o primeiro sintoma. Alterações de humor e confusão podem ser outros sintomas. Bom, quando se trata de uma pancada na cabeça, como o traumatismo craniano, gerando um grau de lesão cerebral, essa pancada na cabeça ela vai estar dentro do conjunto de fatores de risco de desenvolvimento do Alzheimer, mas isoladamente ela não vai causar o Alzheimer numa pessoa. Os estudos mostram o seguinte, que pessoas que sofreram algum tipo de traumatismo craniano, elas possuem maior risco de desenvolver não só o Alzheimer, mas também outros distúrbios cerebrais. Já outro estudo mostrou que, entre pessoas que desenvolveram Alzheimer, aquelas que sofreram algum traumatismo craniano na sua vida, elas tiveram Alzheimer mais precocemente que pessoas que não tiveram o traumatismo craniano. Não. Na verdade, é mais predominante o Alzheimer em pessoas acima de 65 anos, mas uma pequena parcela da população com menos de 65 anos pode desenvolver a doença. O fator genético é primordial para determinar o surgimento da doença. O chamado Alzheimer precoce pode atingir pessoas a partir dos 30 anos, mas isso acontece apenas em 0,5% dos casos. Ou seja, a chance é muito baixa. Sim, em média 2/3 das pessoas que têm Alzheimer no mundo são mulheres. Elas vivem mais e por isso existem mais mulheres idosas do que homens. Assim é bem provável que existam mais mulheres com a doença. No entanto, não existem estudos que provem a ligação do desenvolvimento da doença com o gênero do indivíduo. Não, o esquecimento não é um sinônimo da doença. Segundo o neurologista José Antônio Júnior, o que marca é quando o esquecimento está alterando a sua rotina de vida. Então, na dúvida, sempre procure um médico.